Olá pessoal, bem-vindos a Paradesporto TV, iniciando aqui o programa Carro PCD, pessoal. Primeira edição do Carro PCD, espero que seja a primeira de muitas, né? Contamos aí com vocês para que seja a primeira de muitas edições do programa Carro PCD, que vai tratar aqui das questões relacionadas aí às isenções, adaptações, enfim, tudo que gira em torno desse mundo aí automobilístico, né, para as pessoas com deficiência. Muitos já conhecem o canal aqui de alguns outros vídeos que a gente fez, né, sobre a questão toda da tramitação lá da prorrogação do IPI, a questão do ICMS lá no CONFAS, né, com o aumento do valor teto, aquele aumento parcial lá no CONFAS. Quem está chegando aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos aí, espero que gostem aqui do vídeo e do canal. Nessa primeira edição, pessoal, do Carro PCD, acho que a gente não poderia falar de outro assunto que não o decreto 66.470, de 1º de fevereiro de 2022, do governo do estado de São Paulo. Aí, a questão da isenção do IPVA PCD no estado de São Paulo, uma confusão, né, pessoal, um imbróglio jurídico, uma série de equívocos praticados por parte do governo do estado de São Paulo, né? A gente tem dito aqui nos vídeos que a gente tem feito no canal sobre essa questão, que o estado de São Paulo é o único estado que tem essa insegurança jurídica para as pessoas com deficiência. Essa grande dúvida se a pessoa com deficiência tem ou não direito à isenção, o Estado aí mandando o boleto para casa de todo mundo, né, no começo do mês de janeiro. A gente fez um vídeo aqui no canal recomendando que o pessoal não fizesse o pagamento, né, esperasse a regulamentação da famosa portaria CAT, né, que nada mais é do que a portaria do Coordenador de Arrecadação Tributária do Estado de São Paulo. Pois a portaria CAT não veio, pessoal, e o governo do estado de São Paulo, com 45 dias de atraso desde a publicação da Lei 17.473 e com mais de 30 dias depois já do exercício de 2022, edita esse decreto que é assim, pessoal. Sui generis, assim, do ponto de vista jurídico, esse decreto é uma aberração, pessoal. Ele é uma aberração por vários fatores. Mas o principal deles, que eu quero destacar, pessoal, é que o ponto mais importante do decreto vem num capítulo disposição transitória, pessoal. Assim, pessoal, mais de 28 anos de direito, pessoal, com 20 e tantos anos aí de Procuradoria Federal, eu nunca tinha visto um decreto com disposição transitória, pessoal. Realmente, assim, é inusitado para mim esse fato. Pois justamente na disposição transitória, lá um artigo único, inclusive, né? Disposição transitória com artigo único. Consta lá do artigo único dessa disposição transitória que fica suspenso o pagamento do IPVA relativo ao exercício de 2022 de um único veículo pertencente à pessoa com deficiência ou com transtorno do espectro do autismo que teve a isenção reconhecida ou concedida pela Secretaria da Fazenda e Planejamento para os exercícios de 2020 ou de 2021. Ou seja, quem tinha isenção em 2021 está suspensa a cobrança do IPVA 2022. E aí no parágrafo único, vejam um inusitado total desse decreto, pessoal. O parágrafo único diz que a suspensão prevista no caput deste artigo poderá ser aplicada também ao veículo novo, adquirido ou a ser adquirido no exercício 2022 por pessoa com deficiência ou transtorno do espectro do autismo, aí segue ali. Mas enfim, pessoal, que confusão, né? Que confusão. Única coisa boa desse decreto, ele suspende a cobrança do IPVA. Mas suspende, pessoal, suspende. Ele não está reconhecendo o direito.
Ele está só suspendendo a cobrança do IPVA até que o governo do estado de São Paulo consiga se localizar nessa confusão, né, pessoal? Eles não conseguiram ainda se localizar na realidade. A gente não pode esquecer, pessoal, que a secretária Célia Leão, há 2 semanas atrás, deu uma entrevista no jornal Gente da Rede Bandeirantes, dizendo que na quarta-feira da semana passada sairia a regulamentação da lei. Não veio a regulamentação, a gente até gravou um vídeo na última sexta-feira aqui trazendo a questão de um caso de suspensão judicial do IPVA por uma pessoa com deficiência que adquiria um veículo com a isenção do IPI e ICMS, e o juiz, com base nisso, concluiu que era factível que ele também tivesse a isenção do IPVA. Eu quero tocar nesse ponto, num outro ponto desse decreto, que é a previsão lá no artigo 1º de que enquanto não estiver regulamentada a avaliação biopsicossocial, como será solicitada a isenção à Secretaria de Fazenda e Planejamento. E entre os vários incisos, ali CPF, DANF, relativo à aquisição do veículo, enfim, todos aqueles documentos que já são conhecidos, agora, esse decreto está prevendo no inciso 2 do artigo 1º um laudo pericial emitido pelo Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo, o IMESC, da Secretaria de Justiça e Cidadania, para comprovar lá o grau moderado, grave ou gravíssimo da deficiência ou do transtorno de espectro do autismo. Pessoal, assim, primeira coisa que a gente tem que registrar, né? O Estado de São Paulo tentou extinguir esse IMESC num projeto de lei de 2020, encaminhado lá para a Alesp, a Assembleia Legislativa de São Paulo. Ele chegou a ser extinto, segundo informações de uma boa notícia sobre essa questão que eu estou trazendo. Vou deixar aqui o link na descrição. Depois vejam a nossa descrição aqui, pessoal. Estou deixando o link aí dessa matéria que eu me refiro agora, do Diário PCD. Uma matéria muito boa sobre essa questão toda, esse imbróglio todo do IPVA PCD em São Paulo. E a gente vai deixar outros vídeos aqui que a gente tem feito em relação a essa questão também aqui na descrição para quem tiver interesse em aprofundar alguns assuntos, né, pessoal? Então, segundo essa matéria do Diário PCD, o governo de São Paulo ele chegou a aprovar esse PL na Assembleia Legislativa e não extinguiu porque não era de interesse naquele momento ali por força de políticas fiscais, né? É um governo extremamente fiscalista, né, pessoal? É um governo que só se preocupa com arrecadação e a população vai ficando em segundo plano os interesses. A gente está vendo bem nessa questão aqui do IPVA, né, do Estado de São Paulo. Eu queria fazer assim um parêntese, pessoal, para quem não sabe o que é essa avaliação. Muito está se falando sobre avaliação biopsicossocial, né, o que seria, até que seja regulamentada. A avaliação biopsicossocial, pessoal, é um conceito que surge com a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Lá na década dos anos 2000, ela foi internalizada no nosso sistema jurídico através de um reconhecimento com força de emenda constitucional. Então, essa convenção ela tem força de norma constitucional dentro do Brasil, reconhecendo a avaliação biopsicossocial, que vem para substituir a avaliação médica, né, pessoal? A avaliação biopsicossocial é um grande avanço para nós, pessoas com deficiência. Ela deixa de lado aquele modelo médico e ela foi reconhecida na Lei Brasileira de Inclusão, nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, lá no artigo 2º, consagrou também a avaliação biopsicossocial, estabeleceu o conceito também de pessoa com deficiência, como dizendo que, na realidade, a deficiência não está mais na pessoa, mas sim nas barreiras encontradas na sociedade, né? O que traz esse novo conceito trazido no artigo 2º da LBI.
E a avaliação biopsicossocial está prevista, né, lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência desde 2015, pessoal. Nós estamos em 2022 e até hoje não foi regulamentada. Existe uma grande controvérsia aí com o governo federal para regulamentação. O governo federal está tocando um processo aí de regulamentação dessa avaliação biopsicossocial sem a participação das pessoas com deficiência, com o CONAD, o nosso Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com atividades suspensas e, portanto, sem aquela velha questão, né, do nada sobre nós sem nós, né, pessoal? Isso está sendo feito sem a nossa participação. Nós, pessoas com deficiência, não estamos participando dessa regulamentação da avaliação biopsicossocial. E assim, pessoal, é exatamente o que também o Estado de São Paulo está propondo. O Estado de São Paulo está aí. Nesse decreto, a gente tem aqui, eu estou com o decreto aberto aqui, pessoal, para não cometer erros, mas o artigo 4º desse decreto está prevendo aí que uma resolução conjunta das Secretarias da Fazenda e dos Direitos da Pessoa com Deficiência a serem editadas em 15 dias a contar da publicação desse decreto, portanto, até o dia 16 de fevereiro tem que sair essa resolução, constituindo um grupo de trabalho com a atribuição de propor a regulamentação dessa avaliação biopsicossocial para fins de concessão do IPVA. E aí eu pergunto para vocês, pessoal, se o governo federal, em 7 anos, deixa eu tomar um pouco d'água aqui, pessoal. Se o governo federal, em 7 anos, não regulamentou essa avaliação biopsicossocial, alguém aqui acredita que essa comissão intersecretarial ou esse grupo de trabalho que será composto vai editar alguma regulamentação dessa avaliação biopsicossocial, pessoal? Assim, nesse governo aí que já mostrou toda a sua incompetência, toda a sua falta de aptidão para tratar com essa questão, pessoal, eu tenho certeza que não vai sair essa regulamentação aí da avaliação biopsicossocial para fins de concessão do IPVA. E aí a gente falou aqui, pessoal, nessa comissão intersecretarial criada por esse decreto, o artigo 3º, composta por um representante titular e um suplente da Secretaria da Fazenda, da Justiça e Cidadania e dos Direitos da Pessoa com Deficiência, para decidir, pessoal, sobre os pedidos de realização de nova perícia, para fins de concessão do IPVA, podendo solicitar a apresentação de documentos complementares. Nova perícia, pessoal. Então, assim, além da questão do IMESC, que está lá no inciso 2º do artigo 1º, desse laudo que tem que ser emitido pelo IMESC, não se aceita mais os laudos emitidos pelo SUS, e nem mesmo o laudo do Detran, pessoal. Nem o laudo do Detran não serve mais no estado de São Paulo, pessoal. Então, vejam um absurdo disso aqui, pessoal. Vamos colocar na prática assim, pessoal. A pessoa compra um veículo com a isenção do IPI e do ICMS, que é um tributo estadual, assim como o IPVA. Ela tem reconhecida a sua deficiência para a compra do IPI e para a compra do ICMS. E esse mesmo estado que deferiu a isenção do ICMS não vai aceitar aquela documentação que foi utilizada para concessão do IPI e do ICMS, exigindo um novo laudo a ser produzido pelo IMESC, que é um Instituto de Medicina Social e de Criminologia, que é um instituto que não tem know-how para fazer laudo de pessoas com deficiência. Esse instituto faz outros tipos de laudo, pessoal. Não um laudo de avaliação biopsicossocial. Esse instituto não tem nenhuma condição de fazer esses laudos. E aí o governo de São Paulo, além de criar
essa exigência absurda do laudo do IMESC ainda estabelece essa possibilidade da Secretaria da Fazenda, analisando a documentação para concessão do IPVA, achar que o laudo do IMESC não serve e pedir um novo laudo. Um novo laudo para essa comissão intersecretarial. Então, assim, pessoal, estão brincando com as pessoas com deficiência, pessoal. Estão brincando com as pessoas com deficiência. Uma outra questão, pessoal, que a gente precisa ainda analisar e que eu já vou deixar aqui o meu palpite. Vai dar confusão. O decreto, ele está suspendendo o pagamento do IPVA relativo ao exercício de 2022 para todos que já tinham a isenção em 20 e 21, e o parágrafo único ali do artigo único da disposição transitória está dizendo que ele poderá ser solicitado também por pessoas que adquirirem no exercício 2022. E aí vem aquela questão, como é que fica naqueles veículos que têm o valor acima de 70 mil, entre 100 e 70 mil, que é a questão lá que o CONFAS aumentou o teto até 100 mil, mas decidiu que a isenção do ICMS era até 70 mil. E o Estado de São Paulo já tinha soltado lá uma notícia lá no site da Secretaria da Fazenda dizendo que no Estado de São Paulo, no IPVA, adotaria o mesmo critério. Como é que fica isso aí? Pela leitura fria do decreto, que eu estou fazendo num primeiro momento, com os meus 20 e tantos anos de exercício do direito e das questões jurídicas, a minha leitura é que não existe esse IPVA parcial. Todos estão suspensos. O decreto não faz restrições, ele diz que estão suspensos o pagamento do IPVA para todos que se enquadrem naquela situação. Eu tenho certeza que vem mais vem mais um decreto, quem sabe? Quem sabe o governo de São Paulo vai editar outro decreto agora para explicar que não, que veículo de 70 a 100 mil é pagamento parcial. Vai enrolar mais um pouquinho essa questão aí, quem sabe, né, pessoal? Pessoal, outra questão para finalizar essa questão aqui do IPVA de São Paulo e dessa questão do decreto, o artigo 3º lá, quando fala dessa comissão intersecretarial, ele no inciso 2º fala que uma das finalidades dessa comissão é comunicar às autoridades competentes a adoção de providências administrativas cíveis e criminais cabíveis caso constate indícios de fraude na emissão do laudo a que se refere o inciso 2. Então, assim, fraude, tu vai lá no IMESC, faz o laudo e vai ter fraude. Assim. Eu quero, assim, muito se fala, né, pessoal, nessa questão do IPVA de São Paulo, que a gente mais ouve, assim, pessoal, é fraude, vai ter fraude. Tem muita gente tendo a isenção, tem muita fraude, mas, pessoal, me apontem, assim, um caso de fraude, pessoal. Existe, assim, um caso, uma sindicância aberta, um processo administrativo aberto pelo Estado de São Paulo, alguém denunciado criminalmente por ter feito fraude para obter essa isenção aí do IPVA, pessoal. Eu quero que, se vocês conhecem aí um caso, me tragam, me digam aí nos comentários, pessoal. Quero conhecer, que até hoje eu não vi nenhum caso. Pessoal, quero encerrar aqui o programa, nossa primeira edição do Carro PCD. Espero que tenham gostado, né? Desde logo já, quem gostou aí, deixa a sua curtida aí para nos ajudar no alcance, né? Mas lembrando que esse decreto, essa suspensão, só saiu por causa de toda a pressão que aconteceu, o Ministério Público pressionando. A gente tem que lembrar que tem uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, né, que nos próximos dias deve sair também, quem sabe, uma tutela aí, judicial. Provavelmente não vai sair porque o próprio Estado já suspendeu nesse decreto aí a cobrança, né? Mas enfim, a ação civil pública está tramitando aí. E a gente tem que lembrar também que várias decisões em casos concretos, ou seja, em ações individuais propostas,
começam a sair, né, pessoal, também. Várias pessoas conseguindo aí a tutela jurisdicional. A gente fez um vídeo aqui na sexta-feira passada, que ele vai ficar aqui na descrição, esse vídeo, né, contando de um caso aí, uma notícia que saiu no Conjur. Essa semana eu tô vendo aqui outra notícia que saiu no Conjur, uma decisão liminar do Juiz Especial Civil e Criminal de Itapira, né, deferindo aí uma liminar para suspender a cobrança, com uma pena de multa de 10 mil por dia em caso de descumprimento para o governo de São Paulo. Essas decisões judiciais aí vão se somando, né, nesse quadro aí realmente muito complicado e de uma insegurança jurídica tremenda aí, criado pelo governo do estado de São Paulo, aí, o senhor João Dória e seu seu secretário da Fazenda, o Henrique Meirelles, né? Duas figuras assim que, olha, vou te contar, eles gostam de arrecadar, eles têm que arrecadar, né? Essa dupla nefasta aí que governa no estado de São Paulo. Mas é isso então, pessoal, foi uma satisfação ter estado mais uma vez aí com vocês na nossa primeira edição do programa Carro PCD. Nos digam aqui, deixem nos comentários aí o que acharam, o que querem que a gente trate aqui nos próximos programas. A princípio, toda sexta-feira, às 12 horas, estaremos de volta aqui com novos temas, novas pautas aí do Carro PCD. Valeu, pessoal!